Estamos começando mais um Marca Talks, o podcast que fala sobre a história por trás das marcas. E eu estou muito mais honrada do que sempre, porque eu estou diante aqui do Paulo Angelim, que já foi um cliente, é um grande amigo e uma inspiração. O Paulo, ele é arquiteto, ele é corretor de imóveis, ele é um dos exponenciais do marketing imobiliário, não só do Ceará, mas a nível Brasil. E eu quero que o Paulo fale um pouco sobre ele, depois a gente vai falar um pouco da trajetória da marca pessoal dele, que é tão icônica. Tudo bom, Vanessa? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que me sinto honrado, tá? Eu também vejo a sua trajetória, a sua trajetória é belíssima. Tá aí, ó, né, no resultado final. Então, muito legal, tá de parabéns, sim, pelo trabalho. Vamos bater essa bola. Bora. Então, Paulo, você tem uma marca pessoal muito forte, né? Uhum. E os corretores se inspiram muito em você e acabam, por vezes, copiando, achando que copiar vai ficar tão forte. Me fala como é que você construiu essa tua marca pessoal, porque eu sei que ela é quase que espontânea, né? Ela foi acontecendo, mas me conta um pouco da tua trajetória. Você tocou no ponto certo agora. Ela é muito espontânea. Isso não significa dizer que seja o caminho certo, mas tudo aconteceu para mim de forma muito natural, orgânica. E aí vem talvez o meu equívoco, não intencional. Olha só. Eu já fiz, assim, eu já coloquei muitos bonés na minha cabeça aqui, já coloquei muitos chapéus aqui de funções distintas, profissões distintas também, como arquiteto, já trabalhei dentro de... Sempre ligado em torno do marketing ou do mercado imobiliário. Estava sempre ligado em relação a isso. Então, ou como arquiteto, ou como gerente de marketing produto de uma construtora local, como consultor na área de marketing para empresas de vários segmentos, aí palestrante, na área motivacional, na área de vendas, enfim. E aí, escrevendo livros. Quer dizer, tudo realmente passa por conhecimento, realmente, né? A gente batendo uma bola aqui antes, tudo passa no sentido de, não foi de criar grandes empresas, cheguei a criar, sim, juntamente com colegas como o Tibério, o Arthur e principalmente a minha esposa Verônica, chegamos a criar uma marca muito forte no mercado local, que é a Viva Imóveis, mas assim, nunca foi realmente uma obsessão minha ter uma grande empresa, uma grande marca ou alguma coisa assim. Minha obsessão sempre foi ser relevante. Sempre ser relevante. Então, assim, há muitos anos, o que me acompanha é fazer de forma diferente, fazer de forma criativa. Isso é uma coisa que, quando eu resgato o passado, eu vejo que é muito presente. Eu não quero simplesmente, em tudo que eu faço, eu não quero simplesmente fazer da mesma forma que os outros estão fazendo. Isso é verdade. Então, isso acaba, de alguma forma, criando uma identidade em torno da minha marca pessoal, tá certo? E talvez seja por isso que eu não tenha ficado obsoleto. Talvez seja por isso que, mais uma vez, eu estou me reinventando agora, nos últimos 3 anos, desde 2020, desde a pandemia, nessa questão da inserção digital, né? E me colocando como um corretor que está preocupado em ocupar esses espaços da arena digital, né? Um profissional. Agora, o que é que eu fiz assim mais recentemente? Foquei mais. Foquei. Então, vamos fazer aqui, vamos juntar essas pecinhas. Eu botei várias pecinhas aqui do quebra-cabeça, coloquei em cima da mesa. Então, é assim, quando eu trabalhava de forma desfocada, eu acabava indo em muitas frentes, abrindo muitas frentes, elas todas me ajudavam na construção de vários arquétipos em torno dessa minha marca pessoal, tá certo? Não eram intencionais, mas como existia por trás de mim uma motivação maior, uma motivação mais forte do ponto de vista profissional, era fazer diferença, fazer de forma criativa, impactar, ser relevante. Então, como isso estava sempre presente em tudo que eu fiz, acabou tudo isso agregando a minha marca, agregando a marca, né, pessoal? Mas assim, eu perdi muito tempo, então não recomendo para ninguém que desfoque. Então eu diria para você assim, que precisa ser focado, precisa ter foco e precisa ter intenção. Precisa ter intenção, né? Na construção dessa imagem. Ela não pode ser algo que não deixa acontecer naturalmente. Deu certo comigo, mas não necessariamente significa dizer que seja o certo. Certo. Tá certo? Eu acho que o certo é intencional. Perfeito. Paulo, você falou aí que sempre quis fazer diferente dos outros, e eu lembrei de uma situação em 2007, eu acho. Só para contextualizar as pessoas, eu tinha uma agência chamada Agência Bandeira dentro da Viva Imóveis. Foi lá que eu conheci o Paulo Angelim, trabalhei na campanha eleitoral dele na época, né? E eu lembro em 2007, eu acho que
de vez em quando ele entrava na sala com uma ideia assim completamente fora da caixa. Aí ele entrou e falou assim, olha esse vídeo. Aí mostrou um vídeo que tinha as imagens de drone entrando dentro do apartamento. E não tinha assim, as pessoas usavam pouquíssimos drones, quanto mais dentro. Olha esse vídeo, a gente tem um constável, acho que era o constável, não, era um Dado Dias de Souza, não lembro assim. Vamos fazer, a gente vamos. Aí eu lembro que a gente contratou o rapaz andando com um drone gigante dentro segurando na mão, porque eram ideias à frente do tempo. Hoje, o que a gente vê em produção audiovisual sendo feita como algo muito moderno nos vídeos, grande parte desse conteúdo a gente fazia em 2007, 2008 e era o Paulo como mentor. Não é à toa que ele é mentor hoje, porque hoje a gente tem grandes clientes, Paulo. Graças a Deus, agradeço a Deus e a você, mas também por a gente foi forjado nessa coceira mental que você dava. Olha, vamos fazer diferente, vamos colocar um drone, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente sempre foi colocando um passo além do que o mercado estava acostumado a fazer no audiovisual. E isso, para a minha agência, foi incrível, porque colocou a gente dentro de mesas, você colocou a gente dentro de mesas e esse instigar de fazer diferente, de ser relevante, fez a gente ter um trabalho diferenciado. Legal. E eu lembrei, quando você falou isso, eu lembrei exatamente do rapaz, era o Emerson, o nome dele, segurando um drone gigante, andando por dentro do apartamento. E assim, você falou sobre foco, né? Você disse que focou, né? É muitas facetas, é arquiteto, é palestrante, é corretor de imóveis, é professor, você é muito didático na forma de falar, você é um professor nato. Você, agora, como você disse, está entrando nas vias, meio digital, nem digo mais entrando, mas já dominando os meios digitais, se utilizando de uma forma muito boa os meios digitais, mas como é que você consegue hoje administrar isso? Essas multifacetas. Tá, aí é que tá. Eu uso o conhecimento adquirido nessas vivências, né, nessas experiências vividas realmente em cada uma dessas profissões, e hoje trago tudo isso e coloco a serviço de um propósito, tá certo? Um propósito único, que basicamente eu tenho 3 frentes. Ou eu estou liderando, mas todas estão correlatas. Né? Esse é o ponto. Eu já inventei de entrar na política, já inventei de levantar a bandeira do cicloativismo aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, junto com muita gente boa. Né? Eu era uma pecinha muito pequena em todo esse processo, mas fazia muito barulho, fazia muito barulho por conta da minha relevância dentro da sociedade. Enfim, então assim, e botei loja de bicicleta, quer dizer, são coisas que te dispersam. Eu sempre brinco dizendo que foco é coisa de Deus e dispersão é coisa do cão, tá entendendo? Dispersão. Então, respondendo à tua pergunta, eu pego tudo isso e tiro de cada uma dessas coisas, por exemplo, da arquitetura veio o quê? Veio a criatividade, veio aquela capacidade de imaginar, de elaborar no espaço, não necessariamente ali no papel. Vou te dar um exemplo. Antes de vir para cá, eu estava indo fazer uma gravação de um vídeo para a parte educacional. São 3 frentes. Ou eu estou liderando a equipe de vendas na equipe de corretores na Viva Imóveis, ou eu estou vendendo, propriamente dito, como corretor de imóveis, ou estou educando alunos. Né? Então, eu ia descendo. E quando a gente ia descendo, a gente ia para a Vila Pita, ali na Aldeota, para fazer um vídeo lá. Quando nós descemos, eu passei e vi a porta, que é aquela porta giratória lá do escritório, lá do prédio, olhei para a porta giratória e disse, a gente nunca fez nada com essa porta giratória. Ali, na hora, o estalo, e disse, você vai fazer assim. A gente já estava com o roteiro todo pronto, o copy pronto, e eu disse, Nádia, você vai fazer assim, fica lá fora, eu vou ficar rodando aqui dentro. E eu vou dizer que é exatamente assim o WhatsApp de muitos corretores. O cliente fica só rodando e não entra, não converte. Pá! Pegou aquilo ali, a gente elaborou ali mesmo, naquela hora. Então, eu trago isso aí da arquitetura, né? A minha parte de consultoria, de gestão, né? E aí, o que eu fiz por muitos anos, eu trago também essa vivência, essa experiência e aplico isso dentro da empresa. Agora, quando a gente vai, assim, tentar encontrar pontos comuns, o que eu gosto muito, sou apaixonado é por gente. E por ajudar pessoas a crescerem. Isso é a coisa que mais me fascina. Nada me fascina mais do que isso aí. Então, quando eu estou educando, eu estou ajudando pessoas a crescerem. Quando eu estou vendendo, a minha preocupação, o meu ponto, foco de atenção é na necessidade específica do cliente. Isso não é são meras palavras, ou seja, isso não é aquele jargão e lugar comum, né? Vala comum, de focar nas necessidades do cliente. Não, é a ponto, por exemplo, de eu dizer assim, não, vá para casa, pense um pouco mais,
Porque você está indecisa ainda. Olha, minha recomendação para vocês dois é o seguinte, eu vou dar aqui para vocês algumas variáveis, isso eu conversando com um casal de clientes, né? Eu vou dar aqui para vocês algumas variáveis. Faça o seguinte, chega em casa, os dois, abram uma garrafa de vinho, sentem ao lado um do outro lá, num local tranquilo, e vão conversar sobre os próximos 10 anos de vocês. O que vocês querem fazer nos próximos 10 anos? Onde vocês querem morar? O que vocês querem estar fazendo? Porque isso vai ser determinante para a gente poder direcionar a venda desse imóvel. Então, eu faço isso na educação, faço isso na venda e faço isso diretamente com os meus corretores. Então, formar pessoas, gente, é realmente minha maior paixão. Sabe? Perfeito. Eu recentemente gravei um vídeo falando se você não serve para nada, né? Assim. Então, a tua motivação é servir. A minha motivação é servir. É tanto que eu tenho uma frase que diz: você quer se sentir, você quer se realizar? Você quer se realizar na vida? Acho que muita gente quer, tem aquele sonho, acalenta aquele sonho, né? Eu queria realização pessoal. Pois então se sinta útil. Se sinta útil. Porque quando você começa... Já imaginou, eu queria que você que está aí nos assistindo agora, imaginasse assim, se sentindo útil, necessário. Necessário. De tal forma que, como eu cheguei ontem na igreja e cheguei na escola dominical, na classe, e aí as pessoas disseram assim: ei, sentimos sua falta no domingo passado. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso, desculpa. Eu não preciso disso para viver. Mas é bom quando você recebe esse feedback de volta. Por quê? E sentiu sua falta por quê? Porque estava fazendo bagunça? Que é o que sempre vai... Não. É porque o quanto você agrega. É pelas colocações que você faz. Então, você quer se realizar? Se sinta útil. Quer se sentir útil? Sirva. Quer servir sem que isso seja um peso que você carregue? Ame. Começa no amor. Estou até vendo atrás de você, porque ali, tudo que você precisa é amor. É amor. E é verdade. E Deus é amor. Amor, é verdade. Então é amar. É verdade. E, Paulo, a gente vê, você falou até agora da bicicleta. Você falou muito por alto da bicicleta, mas a gente sabe que a bicicleta é um ícone que te determina, que te representa. E é muito na contramão do que a gente vê nos corretores de imóveis. Eu lembro quando a gente foi fazer as tuas fotos, você falou assim: eu não quero usar esse relógio, que esse relógio é ostentação. Eu não sou de ostentar. Né? Por quê? Porque a gente vê uma cartilha para os corretores. Os corretores que estão me vendo sabem disso. Olha, para eu ser bem sucedido, eu tenho que estar com relógio caro, eu tenho que estar com carro caro, eu tenho que estar com roupas caras. E eles acabam vivendo em prol de manter essa vida cara. Tentando vender imóvel para poder pagar a vida cara. E você vai numa contramão muito grande disso. Você anda de bike, você é uma pessoa que demonstra uma simplicidade no falar, não usa palavras difíceis, não tenta parecer mais inteligente do que os outros, pelo contrário, a sua didática é muito simples. Sim. Muito simples. E a bicicleta, ela apareceu como? Ela apareceu como? Pois é, mais uma coisa não intencional, orgânica, natural, espontânea. Bicicleta é uma coisa que fez muito parte da minha infância e adolescência lá em Xaramubim, no interior do estado do Ceará. Então, a gente, para onde queria ir, a gente ia de bicicleta. Não tinha negócio de o pai vai deixar a gente, não tem negócio de pai deixar não sei aonde. Pega a tua bicicleta e vai, cara. Então, assim, aí o que aconteceu? Quando foi em 2013, o Alfredinho Montenegro chega e me liga e diz: Paulo, vem aqui que eu tenho um negócio aqui para te mostrar. Eu fui lá. Você vai subir nisso aqui, você vai subir nessa bike, você vai ficar apaixonado. Cara, não deu outra. É uma bike elétrica, pedal assistido, que não tem acelerador. Você precisa pedalar. Mas ela tem um motor que lhe propulsiona, e aí você precisa fazer muito menos esforço. São as bikes europeias, aquelas bikes americanas, né? Bem menos nos Estados Unidos. Mas são principalmente as bikes europeias, que os europeus usam para se locomoverem, principalmente Copenhague, Amsterdã, enfim, nessas cidades que estão mais evoluídas nessa questão da mobilidade. Quando eu subi em 2013, pronto. 11 anos, foi junho de 2013, nunca mais saí de cima da bike. Então, bike para mim é realmente algo que faz parte totalmente da minha vida, não é intencional. Pelo contrário, a recomendação, como você diz, a cartilha, ela seria até o contrário. Não incorpore isso aí, porque isso vai te prejudicar. Você tocou num ponto aí dessa questão de construção de imagem para parecer algo. Esse é o grande erro, Não, é assim, você se posicionou no mercado, tá? Você se definiu em que mercado você quer atuar? Tá, definiu. Segmento, público-alvo e tudo. Existe uma expectativa dessas pessoas. As pessoas que fazem esse mercado, eu chego em um restaurante fino. Eu não posso esperar que nesse restaurante
o garçom ele esteja vestido da mesma forma que ele estaria numa churrascaria. Uhum. Não dá. É. Da mesma forma, não faz sentido eu chegar numa churrascaria que se propõe a ser uma churrascaria de preço acessível, de custo-benefício, e encontrar lá um restaurante de black tie, ou encontrar um garçom de black tie. É uma questão assim, de coerência, tá entendendo? De adequação, de respeitar. Existem sim esses arquétipos, existem sim essas percepções comuns, tá certo? E, por exemplo, eu estou te vendo aí agora, super, hiper, ultra elegante. Ai, obrigada. Eu não sei se você está juntando tudo com R$1.000, R$5.000 ou R$30.000. Não interessa isso. Você está extremamente harmônica, está harmonizando tudo, está tudo combinando, e é isso que conta. Então, quando a gente fala de ter uma boa imagem, uma imagem que agrade, uma imagem... Porque o ser humano, ele é contemplativo. Ele nasceu com essa capacidade de contemplar o belo, né? E aquilo que está... A nossa própria estrutura mesmo, ela né, é uma estrutura de eixo, tem um eixo, ela é bilateral, então tem duas laterais. O próprio ser humano é feito desse jeito. Então existe uma ordem. Então, assim, quando a gente fala disso, alguns corretores pensam em necessariamente ter que comprar alguma coisa, cara, para impressionar. Impressionar. E olha, gente... É assim, a primeira impressão, realmente, ela tem um impacto, mas não é a que fica, ela passa. O que fica é a segunda, terceira, quarta, que é construída a partir de honestidade, de ética, de comportamento, de postura, de promessas, de falas, de resultados. Essa é a que efetivamente fica, né? Então, você passa na frente de um restaurante muito bonito, eu gosto muito do exercício dessa analogia com restaurantes, né? Então você passa e vê um restaurante lindo. Deu vontade de entrar. A primeira impressão foi muito positiva. Então vamos entrar nesse restaurante. Chega lá, você senta, o serviço é impecável. Digamos, a fala. Então vamos aqui comparar a imagem do corretor, que é a minha área. A gente não está falando só para corretores aqui, mas usando isso como exemplo. A imagem do corretor diz, poxa, carro limpo, né? Não precisa ser um Corolla, não precisa ser a BMW, é um Corolla. Se você está trabalhando médio alto padrão, poxa, um Corolla ele vai causar uma primeira boa impressão positiva. É um Corolla do ano, ali não vejo nenhum problema que um corretor troque de ano em ano um carro, porque ele é sim um sinal exterior de sucesso, de resultado. De resultado, de resultado. É importante isso. De resultado. Isso, quer queira, quer não, constrói no cliente uma percepção positiva que baixa a guarda do cliente, isso leva o cliente a baixar a guarda. Mas aí vamos lá, eu entrei no restaurante, fui bem atendido já desde o roster, tá? Fui bem atendido desde o roster. É a fala do corretor. Opa, como é que é? Então, como é que começa essa experiência do serviço? Um cumprimento bem feito, né? Uma colocação bem feita, apropriada, adequada. Mas aí eu tenho que sentar para comer. É nessa hora que, efetivamente, a coisa se estabelece, se consolida. Eu fui ao restaurante para ter essa experiência do espaço sensorial, né, e tudo. Eu quero ser bem atendido por um corretor que cheira bem, que está bem vestido, uma corretora que está bem, né, tá bem trajada, uma apresentação legal e tudo. Mas eu quero serviço, eu quero a entrega. Eu quero a entrega. Então, tem muitas pessoas que estão se esquecendo disso, que o mais importante é a entrega. O mais importante é a entrega. Isso não significa dizer que as outras coisas não sejam importantes. São no seu lugar. Elas servem para abertura de portas e tudo. Agora, se existe uma dissonância aí, olha, eu nunca vi um restaurante que se sustente, que tenha se sustentado com uma cozinha ruim. Até você falando até esse comparativo do contrário. Você entra às vezes num restaurante que não é bom e você se surpreende com a comida boa. Só que acontece, foram tantas negativas que você foi derrubando ali para acreditar no restaurante, para depois você provar que a comida que era boa, que muitas das pessoas vão passar reta na frente. Às vezes o corretor é muito bom, ele serve uma excelente comida, o profissional, mas como ele não está com a apresentação ok, ele impede que as pessoas cheguem ao serviço. Pronto. Esse comparativo aí serve para os dois lados. Serve para os dois lados. E assim, uma coisa, Paulo, que você falou sobre o caráter estético, né? A importância do belo. Que as pessoas acham que o belo é a nova loira do tchan. 60 de cintura, 105 de bundinha, é você ter aquele perfil. Mas tudo que você descreveu é a beleza. A beleza é a harmonia. Tu já imaginou se eu fosse contar com a beleza? Que é isso? Eu estava ferrado, eu não posso. Agora, sim, eu tenho certas preocupações com imagem, tá certo? Infelizmente, a gente vive em uma sociedade
que ela não valoriza o antigo, não é o velho, é o antigo. Eu sou antigo, não adianta eu negar. Eu sou antigo, eu tenho 58 anos hoje, né, 2024. E assim, infelizmente é uma sociedade que ela, por não ser uma sociedade tão, digamos, deixa eu ver se eu faço aqui uma análise mais apropriada. É uma sociedade onde a novidade e as pessoas mais novas, elas muitas vezes, elas conseguem encontrar mais espaço mais rápido do que... Então, é uma sociedade que já perdeu, por exemplo, o hábito de chamar senhor, senhora. Hoje qualquer menino me chama de você, de tu, tá entendendo? Então, não só a minha, qualquer outra pessoa mais idosa, mas eu sou de uma geração onde você respeitava demais os idosos, porque eles eram sábios. Sim. Eles podiam estar até, de certa forma, obsoletos no conhecimento. Então, foi o que eu fiz para combater isso. Eu não posso ficar obsoleto no conhecimento. Eu tenho que estar liderando esse processo. Então, eu sou hoje mentor de ChatGPT. Com 58 anos, eu sou mentor de ChatGPT. E eu não posso descuidar da imagem. Por quê? Porque quer queira, quer não, ela compõe todo esse produto. Ela é parte desse produto. Né? Então, assim, eu coloquei cabelo, sabe? Eu não nego isso. Eu brinco dizendo que corretor não faz transplante, ele coloca gramado no rooftop, né? Ele põe lá grama no rooftop. E vou fazer pele, vou fazer. Tem muita pele já caindo aqui. Você é vaidoso. Não, amigo, não. Eu não preciso mais disso aqui. Assim, eu não preciso reparar todas essas coisas aqui. Mas me diga uma coisa: quando eu pego um carro, eu não ajeito o carro todinho, eu não mando tirar todas as moças, mando fazer todas as pinturas, para ele ficar bem apresentável. É só isso. Com que propósito? Com o propósito de não criar uma barreira, como você disse, de não criar essa barreira. Então, é natural que alguém que olhe para um antigo, né, uma pessoa já experiente, com seus 60 anos de idade, em forma, bem vestido e bem cuidado, ele diz: essa pessoa é diferente. Essa pessoa talvez seja mais confiável. Porque se ela faz isso com ela se cuida, se trata, né, ela se zela dessa forma, existe uma grande possibilidade dela fazer isso também com a minha necessidade. Sim, com certeza. Com a minha demanda. Você me entende? Entendo, então, com certeza. E hoje em dia a gente vive da imagem. Pode ver, a gente serve juntos, né, para quem não sabe, nós servimos juntos num projeto social. Nem eu nem você estamos lá desse jeito que nós estamos vestidos agora. A gente tem que estar bem parecido com eles. Parecido. Nós temos que falar a língua daquele nosso público-alvo. Né? Então, e isso não é dupla personalidade nem não. Não, é respeito ao cliente. É respeito ao mercado. Né? Então, acho que passa por aí. Eu acho que um ponto que você levantou, Paulo, muito importante é o quê? É que a imagem é importante, mas ela é consequência. Eu acho que todos, se a gente pode resumir, você botou implante, aí vai fazer pele, só que eu também fiz harmonização, enfim, a gente vai melhorando a lataria, vamos dizer assim, a gente vai melhorando, mas como consequência de algo interno. Eu sempre falo, quando eu falo nas minhas palestras, que as pessoas têm um mantra muito mentiroso hoje em dia, que é finge até ser. Finge até ser, e eu falo, é ser para aparecer. Não é que você, por exemplo, se você tivesse a necessidade de parecer mais novo e tivesse lotado de procedimentos estéticos, tivesse com todo o aparato que a medicina tem hoje em dia para te deixar mais jovem, mas aquilo fosse uma necessidade sua, aquilo ia ficar falso, artificial, não ia ter beleza. Você não está resolvido. Pois é, agora, como consequência de um trabalho bem feito, como consequência, como você falou, tudo que a gente vai falar de imagem só agora. A gente vai falar de marca pessoal, a gente falou de essência, de servir, e a gente está falando de imagem só agora, ou seja, ela faz parte do processo. Ela é importante, mas não é o objetivo final, né? Ela faz parte, a imagem ela faz parte. E falando disso, dessa crescente necessidade, a gente sempre foi muito visual. O que antes eram vitrines, hoje em dia é rede social. A gente sempre foi visual. Mas como é que você vê e como é que você pode até dar um conselho ou resumir como é que a gente pode cuidar dessa imagem sem ela se tornar o nosso pedestal, sem ela se tornar o objetivo principal? Primeiro você tem que se resolver. Você tem que estar resolvido, porque assim, eu não posso deixar que alguma coisa exterior determine como eu estou no meu interior. Não, é o exterior que tem que refletir o meu interior. Tá entendendo? Hoje eu estou aqui de polo. Tá? E eu não estou nem me sentindo inferior. Paulo, você está preparado para atender
Olha só, você está preparado para atender um cliente que não lhe conhece ainda, porque fica muito mais fácil, quando a pessoa já tem uma percepção a meu respeito. Porque aí, é óbvio, por todas as razões, né? Por N razões. Mas assim, você está preparado para atender um grande... Se porventura eles estiverem com um outfit, né? Ou seja, estiverem com um dress code, né? Um dress code diferente do meu, bem mais acima, eu vou chegar para eles e vou sempre dizer, olha, gente, eu peço desculpas por não estar vestido adequadamente, mas eu espero sim que o que eu vou agregar para vocês, o que eu vou trazer para vocês, supere essa primeira boa impressão e vocês saiam daqui com a melhor percepção possível a meu respeito. A palavra vai sempre prevalecer. Ela vai sempre prevalecer em relação à imagem. Sempre. Então, assim, eu sou realmente assim, um discípulo do foco, eu sou um evangelista do argumento, sabe? Na verdade, eu sou um evangelista do foco, um apóstolo do argumento e um discípulo da disciplina. É assim que eu brinco dizendo. Então, foco para mim, tanto que eu já falei de foco, argumento, palavra persuasiva, né? Aquela palavra que realmente ela leva a pessoa a uma reflexão, e eu prefiro a palavra persuasiva, como Jesus fazia, como Sócrates fazia, que ela inspira a reflexão, tá certo? Eu te devolvo o questionamento com outro questionamento, e que te leva a se posicionar, porque a pergunta para a pessoa. A pergunta para a pessoa. Né? Se está uma pessoa parando, moço, você está indo para onde? Moço, o que você está fazendo aqui? É capaz ele pegar, se virar e olhar, a pergunta para. Né? Então, e é por isso que eu uso a pergunta quando eu estou vendendo, porque ela faz a pessoa parar naquele processo mental ali de elaborar alguma coisa. Até a construção de raciocínio dela para, Isso, né? para ali e ela vai pensar, opa, peraí, será que eu estou indo na direção certa? Né? Eu estava fazendo um exercício desse com mentorados e dizendo assim, mas por que o senhor está escolhendo? A gente estava fazendo um exercício de um cliente que estava querendo investir em João Pessoa e não em Fortaleza. Né? E aí eu peguei e disse assim, só para você ter uma ideia do que é a palavra, né? A questão da palavra. E aí nesse exercício, que era um treinamento, né, de vendas, e aí eu disse assim, olha, você fez a pergunta para que ele queria comprar? Aí a pessoa disse, o corretor disse, sim, fiz. E o que era? Investimento. Então tá. Por que você não fez uma pergunta? Por que o senhor quer investir em João Pessoa? Nada contra João Pessoa, pelo amor de Deus. João Pessoa é maravilhosa, linda. Por que o senhor quer investir em João Pessoa e não numa cidade que é a cidade com maior fluxo de turistas do Nordeste? Por que o senhor preferiu João Pessoa e não Fortaleza, que tem esse título de ser a cidade? O senhor não quer nem investir nem ganhar dinheiro? Quer dizer, quando eu fiz essa pergunta, por que o senhor preferiu João Pessoa e não Fortaleza, que tem um fluxo de destino turístico, né, muito maior do que João Pessoa? Eu tô parando. Então, tudo isso para dizer o quê? A imagem ela tem o seu papel, muito importante, mas a palavra será sempre a preponderante, tá certo? Então, é o verbo que se fez carne, é com a palavra que você vence o inimigo. Quando ele quis criar alguma coisa, ele não desenhou, o homem criou tudo com a palavra, né? E ele falava e as coisas iam sendo feitas. Então, eu ponho aqui essa imagem, né? E eu tiro essa marca Talks e deixo só o símbolo, né? Aí eu vou ter que... Tem que exercício mental para entender. Um exercício enorme para entender isso aí. Na hora que você põe marca e põe talks, você já ajuda o cliente a direcionar. Tá entendendo? Então, a palavra realmente... E aí, nós vendedores, se a gente não domina a palavra... Então, assim, eu acho que a gente vai ter sempre a chance de poder superar. Não corra esse risco de não causar uma primeira boa impressão. Para quê correr esse risco? Né? É a questão do restaurante ruim. Você vai deixar, às vezes, a pessoa... Tipo assim, não, eu já me garanto na palavra, eu não vou mexer na minha imagem. Aí você não consegue nem falar. Né? Você não consegue nem ter público. Você não tem nem audiência para falar a sua palavra. Uma coisa boa da internet é exatamente isso. Né? Não só da internet, mas das redes sociais, propriamente dito. Porque qual é a diferença da rede social para a internet? A rede social acontece dentro da internet. Mas na rede social, pessoas falam para pessoas. Essa é que é a história. Antes, a gente tendo só a internet, nós tínhamos os sites. Eram duros, eram muito duros. Eles eram catálogos ali, né? Catálogos e tudo. Não era gente falando pra gente, né? E gente se mostrando gente. Né? Então, as redes sociais trouxeram isso. E aí, a grande vantagem é que ela dá visibilidade para pessoas que têm uma palavra. Tem pessoas que têm só umas brincadeiras, enfim, tem um entretenimento em tudo. Mas, se você tiver palavra, hoje não existe mais limitação.
Na verdade? E então, a conexão, ela não é engessada. É como você falou, tem pessoas que falam brincando, mas se conectam com pessoas que estão esperando por aquela brincadeira. Sim. E é realmente, a palavra faz essa conexão. Ela faz essa conexão. A imagem, ela é a que leva a palavra. A imagem é a que facilita, vamos dizer assim, a chegada da palavra. Mas se você, não adianta nada você ter uma baita de uma imagem e você não tiver conteúdo. Eu sempre falo, gente, a autoridade não é parecer importante. A autoridade é uma figura, um arquétipo que respalda um background. Se não existe esse background, se não existe o conhecimento, aquela imagem não vale de nada. Eu sempre faço um comparativo do Guardião da MC. O Guardião da MC... Ele é magrinho, ele tá ali fardado, mas a autoridade que tá nele, tá no estudo dele, tá no concurso, tá em várias coisas que levam ele a ter o poder de multar ou não o carro, não é ele em si. Pra quem não sabe que é a MC, a MC de trânsito. É os nossos guardas do trânsito. Eles devem, assim, se você está errado, ele tem a autoridade de até levar seu carro. Mas essa autoridade não é ele, é aquilo que está nele. E aquilo que está nele é aquilo que ele aprendeu, porque se ele não souber das leis, se ele não for uma pessoa que entenda e saiba que aquilo é positivo ou negativo, aquela farda, aquele apito, aquele bloquinho na mão não serve de nada. E assim, a autoridade é uma coisa interessante também, porque você não se autodenomina autoridade, né? Ela é investida, ou ela é investida por um órgão, pelo Estado, né, por uma instância superior, ou ela é investida pelo mercado, pela sociedade. A sociedade é que te titula como sendo uma autoridade. Agora, para ela chegar a essa opinião, ou para ela chegar a essa, digamos, decisão de transformar alguém em autoridade, você teve que entregar alguma coisa. Teve que entregar muita coisa, na verdade. Eu costumo dizer que, assim, você jamais será uma autoridade se você não for um especialista em alguma coisa. Então, pronto. Vanessa, autoridade em imagem pessoal, em marca pessoal. Por quê? Porque ela focou nisso. Você está focada nisso aí, tá certo? E você jamais conseguirá ser um especialista se você não colocar foco. Foco. Você focou. Aí, basta focar? Não. Tem que aprender, exercitar, praticar, se aperfeiçoar, se qualificar muito nisso. Muito nisso. Ótimo. E aí, você já vira uma autoridade? Não. Você só vai virar autoridade quando você estiver fazendo isso que você está fazendo, educando o mercado. Você vai estar impactando pessoas. Você não pega só aquele aprendizado e usa para você, e somente para as pessoas que te pagam. Tá certo? Não. Você coloca, você transborda isso aí. E aí as pessoas, nossa, essa menina domina realmente esse assunto. Tanto que a tua linguagem, né? A tua linguagem, o teu repertório, os teus enredos, a tua narrativa, hoje, eu vendo hoje você falando aqui, ela já é muito superior a de um ano, a de 2 anos. Tá certo? Até uma coisa que eu quero falar contigo, a gente conversou quando acabou a pandemia. Logo quando acabou a pandemia, você me chamou para conversar que você queria começar a mentoria, lembra? Isso, Aí você falou assim, Vanessa, eu sempre fui professor, eu quero resgatar isso e tal. E é uma coisa que eu te confesso assim que me deu um norte também. Por quê? Porque não foi uma pessoa que já tem um background imenso, que já tinha uma história imensa, podia simplesmente entrar na internet e falar assim, agora eu sou mentor. Não. Você fez uma mentoria de mentores, aí trabalhou estrategicamente o corretor que converte, começou a fazer e adaptando o corretor que converte para depois se colocar como um mentor. E assim, e isso é uma coisa que eu também estou seguindo. Tipo, quero trabalhar e um dia ser mentora. Não é só porque eu sei dizer para as pessoas como fazer. Eu quero ter capilaridade. Eu quero dizer assim, olha, eu sei dizer para as pessoas como fazer, eu vou acompanhá-las para elas chegarem lá e eu tenho resultados de pessoas que chegaram lá para eu me considerar uma mentora. Então, esse ano de 2024 inteiro eu trabalhei isso na minha vida. 2025 eu vou trabalhar mais ainda para chegar e dizer, olha, eu sou uma mentora. Porque hoje em dia o que a gente vê é os fast mentores, né? A pessoa faça a mentoria em 15 dias. Você vai ganhar 3, 4 dígitos. Eu falo, gente, isso não existe. Mentor é alguém que caminha com você, vai lhe mostrando o caminho das pedras. E foi uma coisa que você falou comigo lá quando foi, acho que foi no final de 2021, não foi que a gente conversou? Foi quando começou o Corretor que Converte. Foi que aí você falou assim, olha, eu tô determinado e você falou, vou focar e eu fiz a mentoria, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pontual, muito bem pontuado. E é uma coisa que eu trouxe, foi intencional. Pois é. É isso que eu tô dizendo. A esmagadora maioria das coisas que aconteceram na minha vida,
foi orgânico e natural. Uhum. Agora não. Agora está sendo intencional Uhum. nesse aspecto aí, de definir realmente essas... E foi olhando para mim. Uhum. Foi, Paulo, você olhou as oportunidades de mercado? Não, primeiro eu olhei o que é que eu podia agregar com excelência. Então, essa é a minha recomendação para todos. Uhum. Primeiro olhe para você, para dentro de você. E tente descobrir, você veio ao mundo para quê? Uhum. A que você veio ao mundo? Não é profissão, não tem a ver com profissão. Você veio para se comunicar, você veio com habilidades motoras finas. Se eu passar 10 anos estudando piano, ao final de 10 anos eu vou tocar alguma coisa, mas eu não vou ter uma plateia toda preparada, toda ali querendo me assistir, porque eu jamais vou ter genialidade no piano. Jamais. Eu não vim ao mundo para isso. Eu vim ao mundo para outras coisas. Então, descubra isso, porque isso vai ser determinante em tudo mais. Todo mais vai ser em função disso aí, desse seu, desse seu potencial, dessa sua... Autoconhecimento, né? Precisa fazer isso. Esse autoconhecimento passa por você também transferir parte dessa responsabilidade, não responsabilidade, mas dar autoridade, responsabilidade e autoridade, né? Dar essa autoridade para algumas pessoas chegarem para você e dizerem: ei, você está indo no caminho errado. Ei, você não é isso. Ei, você é isso. Então, porque a gente não consegue, nós temos muitos pontos cegos, né? A gente não consegue se ver por completo. Então, mas tudo começa realmente por um mergulho interior. Perfeito. Assim, a gente já conversou horas e horas outras vezes, e você falava antes, a gente precisa de um podcast para falar, porque, assim, é muito legal a linha do que a gente conversou. A gente falou sobre conhecimento, falou sobre imagem e finalizou em autoconhecimento. E falando nisso, o que é que conselho você dá para quem agora quer se utilizar a si mesmo para se fazer percebido e se tornar alguém para quê? Né? Alguém que vai ter um objetivo. Que conselho você dá agora? Diretamente para essa pessoa. Pois é, essa é uma coisa difícil por uma razão. Eu acho que a gente não escolhe isso, a gente é escolhido, sabe? Eu penso assim, o que você precisa é identificar, existem várias ferramentas muito interessantes que podem te ajudar nisso, podem te ajudar nesse processo de autodescoberta, né? De descoberta desses teus talentos. Todos nós temos um propósito maior do ponto de vista espiritual. Eu sou cristão, então o propósito maior é honrar e glorificar a Deus. Mas existe um propósito, nós fomos feitos com uma função aqui, nessa grande seara de pessoas que se interdependem. Nós estamos todos aqui de forma interdependente, está todo mundo aqui com esse propósito de um servir ao outro. O plano era esse. Esse era o plano. Então, o que você tem que se perguntar é, eu fui contratado, eu fui chamado, chamado é vocação, vocação, vocar e chamado. Eu fui chamado para exercer, então, que papel? Você vai descobrir isso olhando para os seus talentos. São os seus talentos, não são dons. Dons têm outro significado. São os seus talentos naturais. É a partir daí que você vai conseguir alcançar a sua genialidade. Então, eu diria que o primeiro conselho que eu dou é identificar realmente o que você faz com muita facilidade, com muita fluidez. Nossa, é impressionante. Você já viu como ela pinta? Você já viu como ela fala? Você já viu como ela costura? Você já viu como ela consegue capturar imagens? Às vezes é uma pessoa que faz vídeo, né? Diz, cara, como é que ele conseguiu ver essa imagem aí? Tá todo mundo olhando para a cena e não conseguiu ver esse ângulo, esse take, sabe? E essa pessoa consegue isso. Então ela tem essa percepção mais acurada, né? Essa cuidade de visual. Então todos nós temos. Agora, o que existem várias ferramentas. Existe um livrozinho que eu sempre indico que se chama Descubra Seus Pontos Fortes, porque é em cima deles, né? O título é esse, Descubra Seus Pontos Fortes. No final tem um teste. E esse teste vai te mostrar, por exemplo, existem 34 diferentes drives ou talentos. É uma combinação gigantesca. Você é criativa também, você é muito criativa, mas aí você combina criativa com alguma outra coisa. Eu já combino criativo com liderança, você combina criativa com alguma outra coisa. E aí, por isso é que todos somos diferentes. Nós somos únicos por isso. Eu pedi para o ChatGPT fazer uma combinação aleatória de 34 variáveis. É algumas centenas de vezes maior do que a quantidade de pessoas na Terra. Por isso que nós somos únicos, porque essa combinação permite isso. Então,
compra esse livro, descubra seus pontos fortes, faz esse teste que tem ao final, você raspa lá, tem um código, você vai na internet, faz o teste e descobre. O meu é liderança, é criatividade, é comunicação, é tudo. Se eu dissesse para ti que um dos talentos que eu tenho é liderança, tu acreditaria? Sim. Criatividade? Sim. Comunicação? Tá entendendo? Então, assim, e aí tem DISC, tem Enneagrama, tem tantas coisas. Tem o Ikigai ajuda muito também você. Porque não é só o que você acha que faz bem. Não. É o que as pessoas conseguem perceber, o mundo percebe que você faz muito bem. Você tá entendendo? Então, esse é... Eu sou arquiteto. Eu era péssimo em fachada. Eu sou muito bom em função. Olha o que é interessante. Olha como essas coisas... Eu estou fazendo essa conexão aqui agora. Deus está me dando essa revelação aqui agora. Eu sempre fui bom em função, em organizar os espaços. Nunca fui bom em imagem. É tanto que está aqui a minha imagem. Eu não tenho excessiva preocupação com a imagem. Eu tenho, obviamente, um respeito em saber que a imagem realmente ela passa, ela cumpre um papel, mas eu não tenho essa dependência, essa super, hiperdependência da imagem. Então, eu acabei não seguindo na arquitetura porque eu não tenho um talento artístico para fachadas. Eu consigo identificar se a fachada está desarmônica ou não, de um prédio, de uma casa ou alguma coisa assim. Mas eu não consigo elaborar do começo, do nada. Do nada elaborar aquilo ali. Né? E eu tenho tantos colegas que conseguem isso com a maestria. Agora, me dê um papel em branco que eu organizo os espaços. Me diga quais são os espaços que você quer e esse espaço eu organizo. É a palavra e a imagem. Tá entendendo? É forma e função. Né? Função da palavra, forma da imagem. Então, realmente o meu negócio é a palavra. Com certeza. Tá entendendo? Incrível. Paulo, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada mesmo. Eu queria que você deixasse algumas palavras, deixasse suas redes sociais, enfim. Você já é muito conhecido, mas o espaço agora é seu para falar com a minha audiência. Não tenho muito mais o que falar, não. O meu Instagram é Paulo Angelim Corretor, tudo junto. Angelim com M de Maria. Paulo Angelim Corretor, tudo junto. A partir de lá você consegue me acessar. Olha, busque ser útil, né? Busque ser útil, sabe? Porque aí você vai realmente encontrar essa realização e busque ser útil por meio do servir. Por meio do servir. A gente veio aqui para isso. É isso que realmente dá significado. O outro. Eu sou outrocêntrico. Então, o que dá significado para a vida da gente é nos colocarmos a serviço das pessoas. E se você fizer muito bem isso, é incrível, elas vão até pagar por isso. Mas é incrível. E uma coisa que eu te falar, você falou que você focou. E o teu crescimento exponencial foi muito grande depois desse foco. Desse foco, sim. Foi uma assim. pessoa muito maior. Quer ver um exemplo disso? Eu fiquei assim. Essa fala de Paulo Angelim reflete a sua É a Siri. A Siri. Isso aqui é ao vivo. Olha só. Tu tava com o chat GPT ligado. Era, tá, já que ligado, que eu tava com umas perguntas aqui. Olha só, nunca tinha acontecido isso. Eu tenho a Viva há 20 anos. Eu tô no mercado há muito mais anos que isso. Eu tô há 37 anos no mercado imobiliário. Mas a Viva eu tenho há 20 anos, ela é de 2004. Quando foi agora, no meu aniversário, eu ganhei dos corretores um iPad. Os corretores se cotizaram e me deram um iPad. Aí eu fui refletir, por que eu nunca ganhei nada de nenhum dos corretores no passado? É porque, na verdade, eu nunca fiz por onde. E agora sim. Agora, quando eu passei a trabalhar a questão do outrocentrismo, você, tá entendendo? É você, o foco. Quando eu passei a trabalhar essa questão de focar na necessidade das pessoas e de me colocar a serviço delas, não é de ser interesseiro, ser interessante realmente, ser interessante, mas mostrando interesse. Como é que você se torna interessante? Demonstrando, se mostrando interessado realmente no que a outra pessoa. E aí eu pego e ganho, para mim foi uma quase que fosse assim, uma comprovação, sabe? De Deus dizendo assim, tá vendo? Vai. Entrou no ritmo. Aí eu tô brincando com os meninos, eu vou continuar fazendo mais agora, porque pode ser que venha um iPhone 16, alguma coisa assim. Não, aí vira interesseiro. Muda o foco. Aí muda o foco, completamente. Tem que ser espontâneo. Amor. A base de tudo é amar. Amar. Quando você ama, você serve. Quando você serve, você se sente útil. Quando você se sente útil, você se realiza. Pronto. Tá todo mundo aí para se realizar, ser próspero. Perfeito. Só uma erratazinha, eu falei 2007, quando a gente fez o trabalho, foi 2017. 17. Foi 17, eu tava lembrando aqui 2017. 2007, eu tava fazendo vídeo infantil. Paulo, muito obrigada. Por mim, se eu tivesse mais tempo, a gente passava horas conversando, mas você tem seus compromissos, eu os meus. Eu tô me sentindo honrada, assim. Eu acredito que existem pontos na nossa vida que eles assinam que a gente tá indo no caminho certo. A gente tá tendo esse papo no meu programa,
diante de tudo aquilo que a gente já conversou e vivenciou e apostou junto, para mim é uma dessas respostazinhas que eu tô indo no caminho certo. Que bom. Muito obrigada pela sua presença. E, pessoal, o podcast vai entrar ao ar segunda-feira, às 19 horas, simultaneamente no Instagram e no YouTube. E também vai ter alguns recortes aqui nas redes sociais e acompanhem que, com certeza, vai vir muita coisa boa por aí.